Jesus é a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta que vai dar acesso a você, a tudo que você precisa. Você que está enfermo, Jesus é a porta da sua cura, é a porta do seu milagre. Você que está desesperado, você que está aflito, Jesus é a porta da sua paz interior. Você que está sem esperança, Jesus é a porta da esperança. Amém? Jesus é a porta para a sua eternidade. Se você quer viver uma vida eterna, você precisa entrar por essa porta. Amém? A porta da eternidade não é a religião. A porta para a eternidade não é a Catedral Emanuel ou qualquer outra igreja local. A porta para a eternidade é apenas Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Então Jesus é a porta para a eternidade. E aí eu quero ler com você João capítulo 10. João capítulo 10, versos 7 a 10. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Dá um eita glória aí bonito. Isso. O eita glória da Zulima ficou melhor, hein? Vocês têm que fazer curso com a Zulima. Então João capítulo 10, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, é algo que ele estava repetindo frequentemente: em verdade lhes digo que eu sou o quê? A porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 9, ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir o verso 10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eita glória, pode se assentar. Quando afirmamos que Jesus é a porta, precisamos entender que essa afirmação nos traz a autoapresentação de Jesus como aquele que é único, como aquele que é suficiente, como aquele que é poderoso para nos salvar. E Ele é a nossa entrada no céu e na vida eterna. Não existe outra possibilidade para sermos salvos. Somente Cristo salva. Somente Cristo nos conduz à eternidade. Somente Cristo tem poder para libertar e mudar a nossa história de vida. João 10, verso 9, Jesus afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Jesus está te falando o seguinte: olha, pode vir, entra, eu tenho salvação, eu tenho libertação, eu tenho pastagem, ou seja, alimento espiritual para a sua vida, eu tenho a solução que você precisa. João 10, verso 9, Jesus afirma isso de forma muito precisa. Ele não está dizendo: talvez eu seja a porta, talvez eu deixe você entrar, talvez eu permita que você tenha acesso à minha presença. Não, não tem um talvez. Ele diz: eu sou a porta. Então é maravilhoso crermos em Jesus, porque Ele tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Nós nunca estaremos sozinhos, pois Jesus sempre estará ao nosso lado. Aquele que é a porta está dizendo que Ele nunca nos deixará, que Ele estará sempre ao nosso lado. E aí eu quero te apresentar dois textos. Mateus 28, verso 20, parte B. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então Jesus está com você hoje, amém? Você dá um eita glória aí?
Jesus estará com você amanhã. Amanhã é segunda-feira. Ele estará com você na terça, na quarta e assim vai. Ele estará todos os dias com você. Mateus 11, 23 vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que Emanuel significa? Deus conosco. Ei, Catedral Emanuel, onde a palavra tem sabor de mel, Jesus está conosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Então por que a nossa igreja se chama Catedral Emanuel? Porque Deus está conosco. Por isso que a palavra aqui tem sabor de mel. Por isso que nós amamos viver em comunidade. Por isso que nós amamos servir Jesus. Por isso que nós amamos a visão celular, que nos permite estar de casa em casa, na mesa, tomando aquele café juntos, comendo aquele bolinho, aquele biscoito, sabendo que Jesus está conosco. E por Ele estar conosco nós vivemos, por Ele estar conosco nós vencemos, por Ele estar conosco nós conseguimos ultrapassar as barreiras que surgem na nossa vida e na nossa história. Talvez nessa semana você tenha se deparado com algumas portas fechadas, algumas barreiras, alguns nãos foram dados a você. Você tentou resolver alguma coisa, você achou que daria certo e deu errado. Ei, não desanime, Jesus está com você. Ele continua sendo a sua porta. Ele continua aberto para te ajudar. Ele continua pronto para te socorrer. Ele continua pronto para te consolar, porque talvez você ficou triste. É muito comum quando nós temos uma negativa, a gente ficar um pouco abalado. Ou não acontece isso com você? Acontece, não acontece? Você é gente, você é ser humano. Você não é feito de ferro, nem de tijolo, você é gente. E quando algo dá errado, você sofre um abalo emocional. E talvez você fique triste. Mas eu quero te dizer que Jesus é a porta da sua alegria. Ele abre portas, mas Ele também fecha portas. E por que Ele fecha portas? Porque aquela porta que você imaginou que seria boa, não é a boa, por isso Ele tem que fechar. Ele tem que abrir uma outra porta. Então nessa manhã eu quero dizer para você, Catedral Emanuel, que Jesus está abrindo portas novas. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, ó. Jesus está abrindo portas novas. E às vezes a gente fica tão obcecado numa porta, a gente fica tão fixo numa porta, que a gente esquece que Jesus tem o melhor para nós. Ei, Jesus tem o melhor para você. O Emanuel, o Deus conosco, tem o melhor para nós. Então Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Então nessa porta nós encontramos três coisas que eu quero falar. A primeira coisa que nós encontramos nessa porta é salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem absoluta convicção de que Jesus é o seu Salvador? Quantas pessoas estão achando que serão salvos pela religião? Serão salvos porque fizeram uma boa ação. Eu dei cesta básica para uma pessoa necessitada, então eu serei salvo. Eu ajudei uma criança em dificuldade, então eu serei salvo. Boas ações não vão nos salvar. Mas é lógico, todo aquele que é salvo pratica boas ações todo dia. Eu sempre digo, e hoje pela manhã falei com a Thaís no café da manhã, o campo missionário está do outro lado da rua. O grande projeto social que a gente precisa fazer está do outro lado da rua. Então, todos nós fazemos boas ações, isso é natural do cristão. Eu acho que nós cristãos já amanhecemos pensando, quem que eu vou ajudar hoje? Dá uma vontade, né? Quem que eu vou socorrer hoje? Nós temos prazer nisso. Por que temos prazer nisso? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É natural. O que não é saudável é eu achar que boas ações
por boas ações irão me salvar. Não, quem salva você é Jesus. Amém? Ele é o Salvador. Em Cristo somos salvos e recebemos a bênção da vida eterna. Atos 4:12. Esse é um texto que você deve anotar. Atos 4:12. Você deve sublinhar, grifar na sua Bíblia, anotar aí no seu bloquinho de notas do seu celular, ou se você que gosta do caderninho, no seu caderninho. Atos 4:12. Vamos ler juntos? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ei, só Cristo salva. Você pode liberar essa palavra? Só Cristo salva. De novo. Amém. Essa afirmação, ela foi revolucionária no século XVI, quando Martinho Lutero faz a reforma protestante. O que levou Martinho Lutero a trabalhar o tema da reforma da igreja foi entender que só Cristo salva. Num tempo onde as pessoas estavam comprando a salvação. Você estudou isso em história. Lembra aquela aula que você teve de história? Eu sei que alguns faltaram essa aula, né? Ou você ficou conversando com um coleguinha, mas teve essa aula de história. Era a compra das indulgências. O que eram as indulgências? Você pagava um valor para comprar a sua salvação. Era como se você comprasse um terreninho no céu, um lote no céu. Você pagava isso para o Papa, para o Vaticano, e você recebia um documento dizendo que você estava agora o quê? Salvo, porque você comprou a sua salvação. E Martinho Lutero, que era um monge da ordem dos agostinianos, ele começa a dizer: não, isso está errado. Não é o Papa que vai salvar. Não é a igreja oficial chamada católica que vai salvar. Somente Cristo salva. E quando Martinho Lutero começa a liberar essa palavra na Alemanha do século XVI, essa palavra começa a ser como fogo na palha. As pessoas começaram a entender: só Cristo salva. Só Cristo salva. E nós hoje estamos aqui como uma igreja protestante, declarando que só Cristo salva, amém? Somente Jesus. Ah, mas existem tantas pessoas na história da igreja, existem tantos homens que abençoaram. Sim, apóstolo Paulo é um deles, escreveu boa parte do Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo não é o nosso Salvador. Amém? Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, ele não é o nosso Salvador. Ah, mas eu pertenço ao metodismo, eu amo a igreja metodista, e ela foi fundada por John Wesley no século XVIII. John Wesley também não é o nosso Salvador. Amém? Quem é o nosso Salvador? Quem é? Quem é? Jesus é o nosso Salvador. Eita glória, Jesus é o nosso Salvador. Ah, mas eu amo as histórias bíblicas, eu amo a história de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, não é a nossa Salvadora. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, o próprio Vaticano soltou um documento dizendo: Maria não é corredentora, ou seja, ela não pode salvar ninguém. Essa palavra do Papa Leão XIII foi revolucionária no mundo católico. Muitos ficaram até chateados com ele, outros gostaram. Mas o que é que nós entendemos? Ele está sendo, neste ponto, bíblico, coerente. Maria, ela tem o seu lugar. Ela foi mãe de Jesus. Ela foi escolhida pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua dedicação a Deus, pelo seu coração. Ela é um exemplo para todos nós. Uma santa mulher. Só que ela não é nossa salvadora, amém? Ela não é nossa corredentora, ela não está ao lado de Cristo para nos salvar. Somente Cristo salva, liberta e transforma as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. Mas essa porta, além de ser a porta da salvação, o ponto 2 vai dizer que nessa porta nós encontramos alimento espiritual. Alimento espiritual. Você precisa de alimento espiritual, amém? Quando você entra nessa porta, você encontra.
ela nos traz o alimento necessário para o crescimento da nossa fé. Mateus 4:4 vai dizer assim: Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu? Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de quê? Toda a palavra que procede da boca de Deus. Eita glória! Nessa porta, que é Jesus, você encontra a palavra que procede da boca de Deus. Você encontra a palavra certa. Jesus vai dizer que Ele é a porta, que nós vamos entrar e sair, e que nós encontraremos pastagem. Nós encontraremos alimento fresco, alimento de qualidade, alimento que vai ser proteína para a nossa alma, alimento que vai ser carboidrato para o nosso corpo físico e espiritual. Então você precisa entender que este alimento você acessa quando você abre o coração para Jesus. Quando você lê a palavra, ali você está sendo alimentado espiritualmente. Quando você ora, quando você jejua, quando você está na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, quando você está na comunhão da sua célula, quando você está servindo no seu ministério, você está sendo alimentado espiritualmente da palavra que procede da boca de Deus. Você está precisando hoje de alimento espiritual? Jesus está aqui te alimentando. Amém? Jesus está aqui trazendo o alimento para você. Jesus está aqui trazendo o refrigério para a sua vida. Jesus está aqui trazendo o ânimo que você precisa para, neste domingo, se preparar para as demandas da segunda-feira e de toda a semana. Ei, você terá uma semana abençoada. Amém, em nome de Jesus. Então nós precisamos deste alimento. Em dias difíceis, nós precisamos do alimento espiritual, para que nós venhamos ter sabedoria, para que nós venhamos ter visão espiritual, para que nós venhamos ter autoridade espiritual, para vencermos as batalhas espirituais. É fato que você passa por batalhas espirituais. Você passa por batalhas? Quem é que enfrenta batalhas espirituais? Você percebe o ataque do inimigo. Se você estiver fraco espiritualmente, você será vencido. Se você estiver forte espiritualmente, você vai repreender o inimigo e vai passar por cima dele igual um trator. Amém? Olha aí, um varão trator, uma varoa tratora, né? Então, em nome de Jesus, você vai passar por cima dele. Por quê? Você está forte espiritualmente. Então você encontra na porta das ovelhas, você encontra em Jesus o alimento espiritual necessário. Agora o terceiro ponto nos traz uma promessa maravilhosa, que essa promessa é para você. Jesus, Ele é a porta da vida em abundância. Jesus é a porta da vida completa. Sim, Jesus tem o melhor para as nossas vidas. Eita glória, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Agora tenha muito cuidado, pois existe um ladrão que deseja roubar a sua paz e destruir os seus sonhos. O texto de João 10:10 vai dizer: o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. É isso que o ladrão quer fazer. Ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Muitas vezes o ladrão tem conseguido fazer isso. Então você precisa estar sempre muito vigilante, porque ele age no momento que você não está esperando. Se você está andando por uma rua e você sabe que logo à sua frente há um buraco, você já se prepara, não é isso? Você já fica olhando, não está aqui na frente tem um buraco, eu tenho que me desviar. Quando você não sabe que naquela rua tem um buraco, você fica distraído. O que acontece? Você cai no buraco.
Talvez você esteja distraído. A distração é um problema. Nós não podemos andar distraídos. Nós precisamos estar alerta. Amém? Você está alerta? Quem está alerta aqui? Alerta. Porque existe um ladrão que quer tirar a sua paz. Existe um ladrão que quer roubar a alegria desse domingo de você. Existe um ladrão que quer fazer você começar a segunda-feira desanimado. Existe um ladrão que quer tirar, talvez, a harmonia sua em família. Sim. Quantos casais começam o final de semana no maior love? Mas chega sábado à tarde, o love acaba. Porque surge uma discussão sobre uma questão da casa, uma questão dos filhos, e o casal não consegue chegar num acordo. E aí gera uma tensão, gera uma briga, gera uma crise. E o final de semana, que seria de descanso, torna-se um pesadelo. Torna-se um final de semana difícil, duro, com brigas, discussões, acusações. Mas Jesus não quer isso para você, amém? Amém, queridos? O que Jesus quer para você? Está aqui na tela: vida em abundância. Você precisa estar alerta. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas depois do ponto e vírgula tem uma frase poderosa. O que está depois do ponto e vírgula? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nessa porta você encontra vida em abundância. Dá um eita glória aí, por favor. Eita glória. Nessa porta você encontra vida em abundância. E essa vida em abundância, ela é para você. Amém? É uma promessa de Jesus para você. É uma promessa de Jesus para os seus filhos. É uma promessa de Jesus para a nossa comunidade local, Catedral Emanuel. É uma promessa de Jesus para cada homem, cada mulher que nele crê. Ah, eu creio em Jesus, então essa promessa é para você. Segura essa promessa, amém? Quem segura essa promessa nessa manhã? Segura essa promessa. Não é para você ter uma vida mais ou menos. Não é para você ter uma vida de altos e baixos. Não é para você ter uma vida de inconstância. Não. O que Jesus tem para você é um plano perfeito. Ei, Catedral Emanuel, há um plano perfeito para você. Dá um eita glória em nome de Jesus. Há um plano perfeito para você. E esse plano nada tem a ver com o ladrão, mas tem tudo a ver com a porta das ovelhas, que é Jesus. Jesus, ele começa João capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ei, você se considera ovelha de Jesus? Você tem essa identidade? Eu sou ovelha de Jesus. Eu sou o discípulo de Jesus. Você não é alguém que é um consumidor da religião. Não. Você é uma ovelha de Jesus. Você é alguém que se relaciona com Jesus. Você é alguém que ama Jesus. Mas você também é alguém que é amado por Ele. Quem aqui tem sido amado por Jesus? Eita glória. Nós sentimos o amor de Jesus. Nós sentimos a redenção que há em Jesus. Ele é a nossa redenção. E aí nós falamos sobre 3 pontos importantes. Nós vamos repetir esses 3 pontos. Repete comigo, por favor. Salvação, alimento espiritual, vida em abundância. Ele é a porta. Eita glória. Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta para o seu alimento espiritual. Ele é a porta para a vida em abundância. Você pode entrar. Essa porta, ela não está trancada para você. Ela não está cerrada.
Não existe, a chave para essa porta é a sua decisão. É uma senha. Hoje nós já temos o recurso das portas com a fechadura digital, né, que você coloca a senha. Essa é uma porta que tem uma senha que você não precisa digitar. Basta você dizer: eu creio em Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confio em Jesus. A senha, ela está dentro do seu coração. Ela está na sua entrega fervorosa a Jesus. Ela está na sua entrega poderosa a Jesus. Você pode hoje, você deve hoje renovar o seu relacionamento com Jesus. Renovar a sua aliança com Jesus. Jesus, a porta das ovelhas. Esse Jesus hoje, Ele contempla você. Ele sabe exatamente do que você está precisando. Ele sabe exatamente da ajuda que você precisa. É muito comum quando nós carregamos algo pesado, seja um móvel, um objeto, uma caixa pesada, e você está fazendo muita força. Chega alguém, igual o Paulo aqui da Zulima, e diz: posso te ajudar? Você fala: por favor. E esse alguém pega junto com você. Na hora você sente o quê? Alívio, não é assim? Graças a Deus, Paulo. Eu não estava o quê? Aguentando. Que bom que você veio me ajudar. Talvez você não esteja aguentando algumas coisas. Você está suando até frio. Só que Jesus, Ele tem ajuda para você. Jesus, Ele pode te socorrer. Jesus, Ele estende a mão dEle para você. Ele é o bom pastor, e como bom pastor, Ele é especialista em socorrer as ovelhas perdidas. Ele é o bom pastor, que deixa as 99 no aprisco, e vai atrás da ovelha que está perdida. E Ele puxa essa ovelha. Ele traz essa ovelha, Ele cuida dessa ovelha, Ele aplica o remédio necessário nessa ovelha, para que essa ovelha fique bem. Ei, sabe o que Jesus quer que você receba hoje dEle? Que você fique bem. Fique bem. Diga para quem está do seu lado: fique bem. Fique bem, pode ficar bem, fique bem. Fique bem. Porque algumas pessoas estão ficando mal. E Jesus quer que você fique bem. Bem seguro nas mãos dEle. Bem seguro nos braços dEle. Amém, Rosa? Fique bem, Rosa. Fique bem, George. Casal lindo. Fique bem. Então Jesus está falando para você hoje, Fábia, fique bem. Já deu tudo certo. Jesus está falando para você hoje, Kátia, fique bem. Fique em paz, eu estou com você. Então Jesus hoje está trabalhando coisas importantes, mas ao mesmo tempo, Larissa, muito simples. E Ele está dizendo apenas: fique bem, eu sou a porta. Você pode entrar, você vai achar pastagem, você vai achar o alimento necessário, você vai achar aconchego, você vai encontrar o meu amor, você vai encontrar a minha esperança, você vai encontrar o meu Espírito que vai te consolar. E Jesus quer tanto que você fique bem, que Ele deixou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Há um Deus que resolveu habitar em você, e é o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade não habita no céu, não mora no céu, mora dentro de você. Amém. Olha que coisa linda, você é templo do Espírito Santo, você é santuário de Deus, você é morada de Deus, Ele habita em você. É por isso que você tem que cuidar bem da sua saúde, cuidar do seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Você deve ter aí uma boa gestão da sua saúde, porque você precisa zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus. E
E aí, meu amado, nessa manhã, nesse domingo do Senhor Jesus, 23 de novembro, Jesus está falando para você: entra na minha presença. Eu tenho tudo o que você precisa. Eu tenho tudo o que você precisa. E aí eu quero concluir essa palavra, dizendo para você algo muito simples: pode entrar. Jesus é a melhor porta da sua vida. Ele está esperando sua decisão. Escolha Jesus. Escolha ser filho. Escolha ser filha de Deus. Você hoje pode entrar. Fique em pé, Catedral Emanuel. Você hoje deve entrar. Você hoje deve acessar. Você hoje deve olhar para essa porta e dizer: eu vou entrar por ela, eu serei salvo, eu serei liberto, eu serei transformado, eu serei inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém?